Olá, eu sou a Carolina Bastos, sou professora, sou mãe da Sofia, antes de tudo, sou mãe da Sofia, sou estudante no programa de pós-graduação em educação da UFJF, estou concluindo o doutorado no início do ano que vem, e coloco essa temática sobre educação, maternidade, porque acho que ainda temos muito a vencer, né, na universidade. Penso que se é um pouco difícil para mim, um pouco com bastante desafios, inclusive na pós-graduação, fico imaginando as outras mulheres com outras diferenças, com outros horários, né, que querem ocupar essa universidade pública, e uma vez que ela é pública, ela é o direito de todos e todas. Então, vem conosco fazer um passeio pelo UFJF, que quis mostrar a nossa casa, né? E também com imagens que foram cedidas por nós, são imagens nossas, nós gravamos para compor esse trabalho e agradecer ao UFRJ e principalmente ao Núcleo Materno por estar abrindo esse espaço, que na verdade é um acolhimento para nós mães, né? Que queremos estar nessas universidades. Meu nome é Luciana, eu sou mestre em administração e contabilidade, tenho 2 filhos. Eu formei ano passado com o tema empreendedorismo feminino e sustentabilidade. E eu tenho um filho de 11 anos e um filho de 4. O meu filho de 4 nasceu no segundo ano de mestrado. Então eu passei por todos os desafios entre ser mãe, amamentar, né, tempo integral para a família, com o filho de 11 anos também com as demandas dele. E, além disso, com as questões da universidade. Olá, me chamo Maurício Severo, sou formado em História, com mestrado e doutorado em Ciência da Religião pela FJF, sou professor da rede pública e privada, sou professor do Estado, da Prefeitura, no ensino superior também. A minha relação e a curiosidade, a pesquisa com relação à maternidade surgiu com o nascimento da minha filha, no processo de gestação, claro, e o nascimento da minha filha. Qual o lugar da mulher, e especialmente da mulher-mãe, nas universidades públicas do Brasil? Essa pergunta nos acompanha quando revisitamos os estudos de Mari Del Priore sobre a história das mulheres no Brasil. Suas análises mostram que a mulher nunca foi apenas um fenômeno biológico, mas uma construção cultural, simbólica e histórica, marcada por valores religiosos, morais e científicos. Então, desde o período colonial, que o corpo feminino vem sendo território de controle e também um espaço de resistência. A gestação, longe de ser apenas íntima, ela recebe significados sociais que colocaram na mulher, como guardiã da família, da ordem social e daquela criança ali que tanto precisa naquele momento. E diante disso, surgem perguntas inevitáveis. Que posição que as mulheres querem ocupar hoje? Quais as políticas públicas existem para a mãe na graduação e na pós-graduação? Esse trabalho busca expor os espaços ocupados historicamente por mulheres e refletir sobre os papéis que elas ocupam na contemporaneidade. Ao mesmo tempo, a gente questiona e leva você a pensar sobre quais políticas públicas existem e quais ainda são necessárias para que a universidade cumpra sua vocação universal como espaço de pertencimento e de equidade. Esse debate exige revisitar o papel atribuído à maternidade no Brasil. Culturalmente, não deveria ser assim, né? Mas muitas vezes a mãe é vista como uma responsável exclusiva pelo cuidado primário, o que gera muita renúncia de oportunidades de formação, trabalho e até mesmo desenvolvimento intelectual para essa mulher. Né? A Mari Del Priore, nesse livro aqui, A História das Mulheres no Brasil, lembra que por séculos negou-se às mulheres o direito de produzir ciência. Além de negar o direito das mulheres produzir ciência, muitas vezes essas mulheres não tinham uma rede de apoio e não tinham como estudar, como desenvolver a sua parte intelectual e a sua formação, né? Então, a gente pensando desde o processo de colonização do nosso país, a mulher ela é vista de diferentes formas. Inicialmente, se a gente for pensar a ideia, como eu disse, da colonização, o escravo, o escravizado, ele era visto como mão de obra a ser utilizada para gerar um retorno para esse senhor. Então, não há uma preocupação. Bom, no segundo momento, e não necessariamente esse segundo momento que eu aponto aqui é como se fosse um outro passo, mas eles podem acontecer simultaneamente. Mas a mulher, né, a mãe, a dona de casa, ela está ali com esse papel. Né? Não há uma preocupação também com a formação dessas mulheres na colônia e depois também durante o Império. Isso vai começar a mudar com a vida da família real de 1808, né, onde temos bailes, onde havia as reuniões, e ali começa a haver um processo de maior participação, de presença, talvez. Bom, essa participação, esse crescimento, essa ação da mulher, ela se dá numa construção, é pouco a pouco, né? E
trazendo para os dias de hoje, a gente ainda tem muita coisa para trabalhar, para conversar, para discutir, para aumentar o espaço, né? Que infelizmente ainda é necessário essa conversa, essa fala, essa luta, para que a gente possa romper com muitos preconceitos ainda e tentar trazer mais leveza para o processo, né? E aí a gente encontra uma tensão entre os tempos, né? Entre a maternidade e a academia. A mulher que se torna mãe durante a sua trajetória acadêmica enfrenta a sobreposição de dois tempos: o tempo biológico, que é o tempo, né, da gestação, do cuidado, esse cuidado sempre contínuo e subjetivo, né, porque às vezes o que funciona para um dia não funciona para o outro, e um tempo institucional do saber científico, que é linear, né. O Bergson, ele também distingue esses dois tempos no ensaio sobre os dados imediatos da consciência, que é esse livro aqui. Ele fala, né, que existe um tempo da vida e também um tempo matematizado, que seria o tempo do relógio. E esse tempo da vida é o tempo em que tudo acontece. Às vezes o que você planeja num dia não acontece daquela forma que você pensou. A gente tem a maternidade também como uma potência criadora, né? Ao unir a Mari Del Priore e o Bergson, isso me fez pensar que a maternidade deixa de ser vista como um impedimento e passa a ser uma potência criadora. Por quê? Porque são mulheres que lutaram, e muito, para que hoje a gente estivesse aqui. Então, são mulheres que também não enfrentaram a facilidade, e pelo contrário, né, às vezes num período com muito menos acesso ao conhecimento, aos editais, ao seu lugar na universidade, porque o machismo estrutural, se ele existe, é porque ele está enraizado, né, na nossa sociedade. A gente ainda tem que romper muito com isso. Então, a mulher que vive a maternidade dentro da universidade, juntando o conhecimento da Mari Del Priore, os estudos feitos, né, do pensamento dela e do Henry Bergson, me leva a crer que a mulher que vive a maternidade dentro da universidade revela uma outra forma de produzir conhecimento. O seu tempo não é mais pausa. A gente não consegue mais aquele tempo em que a gente para poder estudar, né, muitas vezes não dá esse tempo, mas uma continuidade ali do conhecimento, da pesquisa, se costurando com a vida. E aí a gente tem as implicações éticas e epistemológicas. Essa pesquisa, né, ela busca apontar também para a necessidade urgente de transformação ética e epistemológica. Para a universidade ser um espaço de formação integral, ela precisa reconhecer o corpo, a intuição e os afetos como dimensões legítimas do conhecimento. Cada conquista feminina transformou também o modo de ensinar e de aprender, né, durante a nossa vida, né, desde quando a mulher existe. Então, para hoje a gente está falando isso, como eu disse já antes, é porque houve muita resistência, houve muita luta. A presença das mães na universidade pode ser uma chave para repensar sobre o produtivismo acadêmico. Eu já me senti muito acolhida quando eu vi em editais de concurso para professor, em que tinha lá, olha, uma pontuação diferenciada para as mães. Às vezes até 5 anos. A minha filha ainda não tem 5 anos, mas eu fico pensando assim, se com 5 anos eu já consigo atingir esse produtivismo que está aí, né? Porque as tabelas da CAPES, elas mostram que as mulheres estão, sim, na universidade, ocupam uma porcentagem já bem próxima dos homens, em alguns cursos até mais. Porém, quando fala em produtivismo, a mulher está lá na metade. Será por que isso? E graças a muito dessas mulheres, né, historicamente, as mulheres vêm ocupando os espaços que almejam. E a maternidade dentro da universidade é também um deles. A maternidade não é ausência de pensamento. A mulher não se torna improdutiva na maternidade, mas ela exige uma outra forma de pensamento e de um tempo muito próprio, né? Quando a mulher une o gesto de cuidar, o gesto de pensar, ela desafia a separação entre o corpo e a mente, sentimento e razão. A mulher que estuda, ela ensina, ela cria e cuida, manifestando a sua sabedoria, que ela é capaz de reconhecer a vida em sua totalidade. Então, eu agradeço a Mari Del Priore, agradeço todas as mulheres que lutaram para que hoje eu estivesse aqui ocupando esse lugar, em uma universidade pública, gratuita e de qualidade.